Boa. Vamos lá, pessoal. Primeiro, bom dia, quer dizer, boa tarde, bom dia. Enfim, são quase meio-dia já. Eu sou o Diego, eu sou responsável por ecossistemas de inovação, de parcerias tech, agências, tudo que é muito estratégico relacionado a parceiro, eu estou envolvido. Estou aqui também com um parceiro nosso, importantíssimo do ecossistema, Vini, CEO da Bonifique. Já vou passar para você se apresentar. Temos o Rafa Rodrigues também, nosso Tech Lead aqui de Experience, que é uma divisão super importante dentro da Wake. Temos a Stacy como coordenadora de CRM da Rosset, um cliente também super importante para nós. E nós vamos falar de um assunto que eu acho que a gente ama falar, que é IA, só que de uma forma prática, trazendo para a nossa realidade, falando de fidelização, como que a gente consegue aumentar o nosso processo de recompra, o cliente que já foi adquirido, criar uma experiência melhor para ele. E aí, antes de passar a pergunta, eu queria que vocês se apresentassem, por favor. Diego, primeiramente, obrigado pelo convite aí, para a gente falar um pouquinho sobre assunto bem bacana. Eu sou o Vinícius, eu sou o CEO da Bonifique. A Bonifique é uma ferramenta que transforma a relação entre os varejistas e os consumidores, sempre trabalhando ali para aumentar engajamento, recompra. Então a gente foca muito nisso. Legal, muito bom. Rafa? Boa, eu sou o Rafa, Tech Manager da unidade da Wake Experience. Fico à frente de toda a engenharia, BI, inovação, junto com o Diegão ali. E é isso. Perguntas, estamos aí. Primeiro, obrigada também pelo convite. Eu sou a Stacy, eu sou coordenadora de CRM do Grupo Rosset. Para quem não conhece, a gente tem as marcas Companhia Marítima, Balizero e Body for Sure. E a gente está aí nesse trabalho também de retenção, performance no CRM. Muito bom. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu adoro fazer esse tipo de painel assim, um pouco, inclusive mais leve, mais solto, para que a gente possa trazer insights e um valor agregado que está fora além da expectativa das pessoas que estão nos ouvindo aqui. Eu queria trazer uma primeira pergunta relacionada à questão de fidelização. Eu, como consumidor, imagino que a maioria das pessoas que estão aqui, a gente tem mudado nosso padrão de consumo, seja para o que for. A gente usa agora a inteligência artificial, ChatGPT e tantas outras plataformas. O próprio Google já tem se transformado cada vez mais nisso. Os nossos e-commerces têm mudado. O consumidor está usando muita rede social para fazer pesquisa e compra. E eu queria perguntar duas coisas, começando pela Stacy. Primeiro, falar um pouquinho mais da Rosset. O que vocês fazem assim para dar um pouquinho mais de luz, mais cor para isso? E como que você tem observado a mudança do consumidor na tua perspectiva? Bom, eu acho que o consumidor, ele tem ficado cada vez mais exigente, né? E cada vez, com tudo isso que você falou, né? Cada vez mais exposto a marcas, estímulos. E ele tem se tornado cada vez menos fiel a uma marca só. E com isso, eu acho que entra esse trabalho de... Enfim, a gente, nesses últimos 2 anos, não se fala de outra coisa sem ser IA, né? Então, esse trabalho da IA entra muito nesse processo, nessa construção de fidelização. Então, como que a gente faz esse trabalho que está ainda mais desafiador, que é a fidelização, de maneira mais minuciosa, né? Então, acho que a inteligência artificial nos ajuda a ter esse trabalho de fazer a personalização 1 a 1, só que em grande escala, em massa. Então, a gente tem explorado a inteligência artificial para personalizar essa experiência do cliente para a gente aumentar a nossa conversão. Legal. Assim, pegando um pouco além da, inclusive a Rosset, exemplo real, você tem algum exemplo de algum comportamento que você tenha percebido, mudou e alguma coisa que você tenha mudado também na sua forma de agir em relação a isso? Bom, eu acho que a gente tem, na verdade, notado que cada vez mais que a gente faz uma campanha mais segmentada, a gente tende a ter uma conversão maior, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas que fazem a gente acertar e chegar no resultado que a gente espera, né? Então, o timing daquela mensagem e a inteligência artificial ajuda muito a gente nisso. A mensagem para aquele cliente, né? E também com a oferta específica para aquele determinado cliente. Então, esse conjunto aí faz com que a gente tenha resultados melhores. Você trouxe um ponto importante, eu vou trazer aqui a palavra para o Vini também, que é você conseguir segmentar, criar os subgrupos de clientes para que a gente cada vez mais caminhe para a questão da hiperpersonalização. Somos indivíduos completamente diferentes em vários aspectos e a gente precisa conhecer o nosso cliente. A gente fala um pouco aqui em Experience, que é falar com o cliente certo, na hora certa, o produto certo, o canal certo, com a promoção certa,
para que faça sentido para ele. Primeiro, para você não gastar dinheiro de forma desnecessária e conseguir impactar o cliente da forma que vai fazer sentido para ele, né? E aí, Vini, olhando na tua perspectiva, olhando essa mudança de consumidor, você tem uma perspectiva interessante que você não olha para um cliente, você olha para muitos clientes, né? O que você tem visto meio que padrão que está mudando nesses últimos 5, 3, 2 anos e até o que você tem visto que vai acontecer nos próximos anos dessa mudança de comportamento? Eu acho que um ponto bem importante que a Stacy falou é que as pessoas estão mais exigentes. Então não adianta você ir lá oferecer um cashback 10% como todo mundo oferece. Você ir lá oferecer um cupom genérico que funciona para todo mundo. A pessoa ela quer se sentir individualizada, quer se sentir pertencente. Então a gente vem aqui com a proposta de você oferecer o que a pessoa mais quer naquele momento. Então você vai oferecer talvez um benefício de fidelidade de um frete grátis ou de um produto complementar ao que ela tem. Então, quando a gente coloca, mesmo que for um cashback, a gente fala, ó, você tem um cashback, mas olha que esse produto que mais você vai gostar mais. Você nunca faz só, toma as 10%. Toma, faz isso. Você já traz o valor agregado junto. Então, isso você fazer em escala é muito difícil, né? Você criar a segmentação. Então, a gente vem com uma proposta de ser individualizado mesmo, né? Então, eu posso ter uma adesão muito maior com frete grátis, com um brinde de um produto, e outra pessoa ir lá e realmente ter o valor monetário, né? A gente trabalha aqui o racional e o emocional, né? Então, a racional às vezes traz o cliente, mas quem vai fidelizar realmente é o emocional. Então, você tem que trabalhar essa parte de pertencimento com o consumidor, e é onde a gente vem atuando bastante. Legal. Isso é bem legal. Assim, você trouxe 2 pontos, né? A venda, tem a venda de impacto, mais emocional, tem a venda conectada com a marca. Legal a gente guardar essa pergunta depois para a Stacy. E também tem a questão do racional, que a gente precisa traduzir um dado numa informação que vira um conhecimento acionável. E fazer isso em escala é impossível se você não tiver tecnologia. Ou seja, a tecnologia meio, de novo, né? A gente fala sobre a tecnologia como meio para chegar em algum lugar. E de fato para que a gente possa escalar usando a IA mais um ponto para potencializar ainda mais essa hiperpersonalização. Sim, se for fazer, né, manualmente cada um, eu vou ter que segmentar você nunca vai ganhar escala, né? Então a gente tem clientes lá que faz milhões de pedidos por mês. Não dá para você analisar milhões de pessoas na unha, né? Então você precisa ter uma inteligência que vai entender o comportamento, né? E às vezes a gente não consegue entender automaticamente ali com sistemas básicos, se não tem uma IA que vai entender de fato o comportamento, né? Então isso, quando a gente chega nesse nível, o resultado é muito melhor. Muito legal. Trazendo um pouquinho mais de profundidade, agora tentando trazer a ótica da engenharia aqui. Como é que você olha isso, Rafa? Pensa que você está do outro lado da ponta aqui. A gente está falando de escala, a gente está falando de plataforma, atender múltiplos clientes com perfis diferentes, mas que traz aprendizado. Com cada cliente a gente aprende um pouquinho, a gente consegue ir criando novos algoritmos. E aí, no fim, estamos falando de IA para ajudar o nosso cliente a conseguir ter mais essa hiperpersonalização em escala. Como que você olha na tua perspectiva? O que você tem aprendido que você pode compartilhar conosco? Bom, eu acredito que quando a gente fala de escala, de dados e informação, a gente tem que dividir muito bem os contextos. Não adianta nada eu pegar um monte de informação do cliente e não utilizar ele para, de fato, transformar isso em algum acionável, gerar um insight em cima disso. Ficar preso em métricas de cliques, por exemplo, eu tenho 50 mil cliques. Só que dessas pessoas que clicaram, quantas de fato compraram? O fluxo inteiro do funil. Então, você conseguir criar esses nós que vão, de fato, criar a ramificação de uma possível recomendação e até mesmo personalização, pode diferenciar essa estratégia. Que aí eu consigo impactar, por exemplo, o Diego às 2 horas da manhã, porque ele faz parte do time que é noturno. Então, não está referenciado a uma campanha que eu vou disparar porque eu tenho uma intenção. Então, captar o máximo de dados e informação possível e setorizar ela de maneira inteligente para depois criar um disparo ou uma comunicação, geralmente gera mais impacto. Que é essa parte que a Stacy falou em questão de segmentar, agrupar melhor o contexto. Então, pega bastante dado, trabalha o dado e vai dividindo, cortando, vai testando. Tem muita coisa que dá para fazer com os dados e é maravilhoso os dados. Não, e você trouxe um ponto que é legal. O que você faz hoje é ajudar a segmentar de uma forma que seja dinâmica. Então, trazendo aqui um pouco mais para nossa audiência, a audiência ela muda, o comportamento muda. Uma pessoa pode entrar agora no site da Rosset e criar um novo gatilho, criar um novo comportamento.
Se a gente esperar que alguém do time tenha que entrar, ler um dado, para aí pensar qual vai ser a campanha, qual é a promoção, perdeu-se muito tempo. O impacto passou. Então, deixar esses dados à disposição de plataformas, de novo, trazendo a tecnologia, para que aquilo seja dinâmico e acionável, é um pouco do segredo aqui, né? Sim, e configurável, porque o que funciona para mim pode não funcionar para você por conta do público que você está inteirando, o ticket desse cliente. Então, é muito pontual mesmo, e a ferramenta e a solução, ela tende a dar essa personalização também no contexto da construção. Então, é muito importante que vocês fiquem ali tunando, porque não vai ser sempre a mesma coisa. O mercado muda e aí você vai ter que ir ajustando o termômetro o tempo todo. Muda rápido, né? Pra caramba, inclusive. Todo dia, praticamente, né? Impressionante. Legal. Stacy, aí conectando essa questão dado, comportamento, e a gente fala sobre a quantidade de marcas, você falou sobre a questão da fidelização, o quão difícil é de você manter uma pessoa fidelizada a uma marca. Como que tem sido essa fidelização para você, associar a pessoa ao emocional da marca, usando o dado que ela mesma produz do ponto de vista comportamental? Como que você tem usado isso? Como é que você tem associado esse emocional e essa fidelização com a marca, com aquele consumidor? A gente usa muito, né, os critérios de recência, frequência e valor, né? Então a gente divide a nossa base em diferentes segmentos, né? E nesses diferentes segmentos a gente entende que esses clientes devem ser tratados de maneiras diferentes. Então, por exemplo, um cliente que é um cliente que tem um ticket médio mais alto, tem uma frequência mais alta, é um cliente que a gente entende que vai receber uma oferta mais personalizada, mais exclusiva, uma pré-venda de uma coleção mais exclusiva, já é diferente de um cliente que comprou uma só vez. Então, esse cliente que comprou uma só vez, a gente muito provavelmente pode oferecer, enfim, um cross-sell para completar a última compra. E também a gente, junto com isso, também tem os gatilhos, né? Os gatilhos comportamentais, como você falou. Então, a gente também usa o abandono, a navegação, a questão de cliques, tudo isso para também personalizar nossas comunicações. E a gente tem tido resultados muito bons com isso. E aí, é aquilo que eu falei, a gente entender qual que é o cliente e o canal, e a gente tem feito descobertas cada vez mais interessantes sobre isso, em termos de conversão mesmo. Mas eu acredito que seja esse o trabalho que a gente vem fazendo. Legal. Então, a gente está falando de novo, afunilar para ser mais assertivo, para garantir a comunicação da maneira certa, a mensagem certa, o canal certo. Não sei vocês aqui, mas eu já recebi várias mensagens no WhatsApp. SMS antigamente era mais comum, agora é o WhatsApp, né? Você recebe, eu não faço a menor ideia do que seja, eu bloqueio, e se eu não conheço meu for uma promoção, eu denuncio. Isso é danoso para a marca, porque imagina que se eu recebesse uma mensagem sua dessa forma, pode ser uma marca super legal, produto super legal, e talvez eu até queira, mas da maneira como você chegou em mim não foi interessante. Então, se eu bloqueio, para você me conquistar de novo como cliente, já se torna um pouquinho mais difícil. Então, a importância de você manter esse primeiro contato, desde o primeiro contato, essa comunicação assertiva, e manter a comunicação assertiva é um jogo importante, né? O que faz a diferença para você e para a marca. Nessa linha, eu queria trazer assim, onde que começa essa fidelização e aonde que começa a conquista do cliente na perspectiva de vocês? Por exemplo, a gente fala sobre fazer o cliente ter recompra. Mas onde começa a recompra, né? Eu trouxe já um pouco do indício de como a recompra começa comigo, no primeiro contato. Mas como tem sido na prática aqui? Pensando você, Vini, a recompra é aonde? Quando você olha para Bonifique, onde você começa a trazer indícios de que esse cliente vai comprar ou recomprar, se transformar num cliente fiel? Como que você ajuda o seu cliente com a sua tecnologia? Bacana. Aqui eu gosto de separar em dois tópicos, né? Recompra e retenção. Às vezes as pessoas confundem, são coisas diferentes, né? Então, acho que a recompra começa na primeira experiência positiva. Então, se eu não naveguei, tive uma navegabilidade ok no site, mesmo que eu realizei a compra, eu já vou ficar frustrado de falar, putz, para comprar naquele site é um trabalho, então já começa aí. Então, na primeira experiência positiva, começa a recompra. Então, depois esse produto chegou na minha casa, chegou legal, gostei, talvez eu recompre. Quando a gente fala de retenção, de transformar esse cliente em fiel, a gente vai para uma linha de pós-venda. É como que eu vou trabalhar... Tá cheirando ruído aí para vocês? Chegou um pouquinho, mas tá legal.
como que eu vou trabalhar esse pós-compra, né? Como que eu vou reter? E o reter é você trabalhar dia a dia. Não é só mandar e-mail, não é só mandar WhatsApp. É como que você vai fazer esse cliente se engajar com a marca. Então você tem que trabalhar gatilhos. Gatilhos é ele deixar um review, ele postar uma foto, é ele indicar um amigo, é ele no aniversário dele você ter uma comunicação com ele, é você ter diversas missões que vai fazer ele estar lembrando de você diariamente. E é o que você falou, só a comunicação, mandar só e-mail, não vai fazer ele ser fiel a você. Então a Bonifique vem exatamente para você gamificar, criar essa jornada de compra totalmente atrativa e gamificada, que você vai falar, putz, chegou aqui um quiz para eu preencher, vou querer preencher para ter aquele pertencimento, né? Então a gente tem um exemplo prático aqui, a gente tem um cliente de moda, né, que tem um programa de níveis. Então, se o cliente fizer tantas indicações, se ele seguir a gente nas redes sociais, ele vai subindo de nível. E aí, aquele nível, às vezes, não é só um desconto, porque às vezes não vai ser o gatilho, mas ele vai ter acesso a uma produto exclusivo, que só ele, por estar naquele VIP, é isso. Então, aqui eu tô tendo o desejo de comprar. Eu não tô só trabalhando a recompra ali e ele volta, né? Eu tô gerando a fidelização. Então, o desafio aqui é muito nessa parte de retenção, para você gerar ali a recompra e depois reter ele na sua marca. Dos exemplos que você trouxe aqui, dá para perceber que é extremamente personalizável tudo que você pode construir com a tua plataforma, com a tecnologia. E cabe muito mais aqui uma linha estratégica de onde o cliente deseja chegar com a fidelização, ou para criar exclusividade, ou pensando em como fazer a retenção ou a recompra, mas a estratégia para a tecnologia e não o inverso, né? Porque, pelo visto, hoje você consegue fazer praticamente qualquer personalização. Hoje, quando você fala de retenção, fidelidade, todo mundo, né? Você vai em qual palestra, mas às vezes você não vê o como, né? Todo mundo fala, você tem que reter, você tem que fazer compra. E antigamente isso era muito difícil, né? Você tem que ter as plataformas hoje, tem outro core, né? Que não é desenvolver tudo isso. E se você for fazer internamente, é muito custoso, né? Talvez sua marca não tenha um time para desenvolver esse produto. Então a gente veio com um produto user-friendly, então totalmente customizável. Qualquer pessoa de marketing consegue customizar desde os benefícios até mesmo as comunicações. Então essa é ter a facilidade de você pegar todos esses dados e desenhar a melhor estratégia possível. Tem que usar muita gente técnica, né? Então isso facilita bastante ali. Eu vou lembrar disso quando chegar o chamado. Mas aí, aproveitando o gancho da pergunta, né? Claro, a gente pensando como plataforma, vocês são importantes para justamente não precisar de vocês, né? No final do dia. Como é que a gente faz, Rafa, no teu dia a dia, para que você consiga aumentar a recorrência, a recompra, a fidelização, sem que seja simplesmente cliques? Não é mundo de cliques, né? Então, como é que você faz isso sem se tornar excessivo? Como é que é o dia a dia desse negócio? De novo, é tudo referente sobre os dados, né? Então, quando a gente tiver todos os dados captando e consegue separar a execução e de maneira prática faz com que as pessoas consigam operacionalizar isso dentro da plataforma, essa é parte do trabalho. Então, a parte de fidelização, toda a parte de recompra, pós-compra, ela tem esse indício de você gerar essa fidelização externa dele. Então, igual o... Caramba, esqueci o seu nome, tô nervoso. O Vinícius falou... Fica nervoso, não. O Vinícius falou, o pós-compra, ele tem toda a execução de fidelização. Então, o final desse caso, quando eu tenho ali o evento de compra, eu posso, depois de maneira estruturada no comportamental, colocar que depois de um dia ele vai receber uma comunicação para ele testar o iPhone novo dele. Falar, cara, tá aqui, ó, 10 aplicativos legais para fazer. Não é para o cara vender, não é para o cara comprar de novo, é para o cara poder usar melhor o produto. Então, dá para você criar várias comunicações em cima disso. E aí tem também as de recorrência, que você pega a frequência do cara. Então, quanto mais você fideliza o cara numa comunicação no qual ele vê o ganho real daquilo, e não só o ganho tipo financeiro, de eu ganhei um desconto, bom, essas coisas, é aí que você começa a ter toda essa execução. E aí, trabalhando os dados, a gente gera as ações geram os eventos necessários. Sem depender de vocês, né? Exato. Principalmente. A única coisa, sem chamado, testa lá, brinca bastante. Já ele vai passar para abrir um ticket, né? Já passou o endereço de suporte. Ô, Stacy, aí a gente está falando de várias questões que parecem, a gente está simplificando, claro, mas é uma questão bastante complexa. E no seu caso,
Acho que tem uma complexidade adicional. Você tem várias marcas, públicos diferentes, audiências diferentes. Como é que você usa o que interessa para tirar insights e ter uma régua única, talvez com esse aprendizado cross? E como que você separa a comunicação de forma que faça sentido para cada uma das suas audiências? Como é isso no teu dia a dia? Eu acho que esse, na verdade, é o maior desafio, né? Então, a gente tem 6 marcas, a gente tem marcas muito grandes, enfim. Quais são as marcas? Companhia Marítima, Vale Zero, Body for Sure, Triumph, Slog e Água Doce. Então, são 6 marcas de lingerie, fitness e praia. Então, de segmentos diferentes também. Então, são comportamentos diferentes, né? Então, tem a recompra, que é diferente também. O tempo de recompra dos clientes são diferentes, dependendo da categoria ou do produto. A recompra é diferente também. Então, entender tudo isso é o maior desafio, né? É o trabalho que, como eu te falei, eu tô aqui na Rossetti há 4 anos. É um trabalho que é infinito, né? A gente continua cada vez tentando entender cada vez mais sobre o consumidor. Então, exato, é isso, de entender a recompra de um determinado produto. Então, a gente tem, na Vale Zero, por exemplo, a gente tem as lingeries básicas. Então, a gente entender ali qual que é a recompra de uma lingerie básica, qual que é a recompra de uma lingerie rendada. Então, dentro das marcas ainda existe um mar ainda de possibilidades ali que a gente tem de entender o cliente, né? Então, a gente está nesse trabalho ainda de cada vez mais entender no detalhe mesmo esse cliente. Eu acho que um pouco aí do que o Vini falou, a recompra realmente vem da primeira experiência e a retenção é esse trabalho do pós, né? E eu acho que hoje em dia o cliente, como eu falei, ele está mais exigente e ele espera que você saiba isso dele. Ele espera que você personalize aquela comunicação, ele espera que você venha no momento correto. Então, na verdade, o trabalho é de a gente ir fazendo testes e entendendo cada vez mais o comportamento dele ali. Tanto de compra, né? De recência de compra, quanto a recência naquele produto. E também os gatilhos que vão fazer aquele cliente comprar. Então, tudo isso é algo que a gente mapeia e vai fazendo testes, né? Eu acho que testes são muito importantes para a gente ter recorrentemente, porque é só assim que a gente vai conseguir entendendo o que funciona para cada cliente e tudo isso. Eu acho que a gente está no mundo, no digital, principalmente quando a gente tem muitos indicadores, possibilidade de testar pequenininho, ver onde funciona melhor, pior. Eu acho que essa é a questão que a tecnologia traz pra gente, né? Vou pegar o gancho da sua pergunta, do seu ponto, e colocar assim pro Vini. A gente tem o feeling sobre aquilo que fideliza alguém, mas a gente também tem o dado que começa a trazer um pouco mais de visão de quando ele tá pronto para se fidelizar. E aí eu queria que você trouxesse algum insight pra gente, que tipo de dado, que tipo de métrica, indicador, que começa a indicar o que a Stacey trouxe aqui agora, que ele tá começando a se fidelizar, ou ele tá pronto para aquilo, ou ele já tá fidelizado. Que tipo de dado, insight, conhecimento você pode trazer pra gente? Dentro da Bonifique, a gente acompanha 3 KPIs bem importantes, né? Que de fato é a taxa de recompra, né? Quantas vezes ele volta para você. Então, você vê quanto está engajado. O segundo é quanto ele está gastando no seu varejo, né? Então, acompanhar um lifetime value, às vezes ele está gastando mais, mas ele está dividindo a compra dele. Então, antigamente ele gastava 100, ele está fazendo 2 de 50. Então, teoricamente, ele não só dividiu a compra dele. Mas eu acho que o maior insight é quão ele engajado está com a marca. Então, se vocês têm uma plataforma de review, seus clientes estão deixando review, seus clientes estão seguindo vocês nas redes sociais, esse cliente está lá quando você faz uma campanha de NPS, você faz ali um quiz para ele preencher, para dar um benefício, ele está respondendo? Se sua taxa disso tudo for bem baixa, seus clientes estão comprando porque ele precisa comprar. Ele não está comprando porque ele está engajado. E se você fizesse a campanha ou não, ele já ia comprar ou você está trabalhando em impulsividade. Então, acho que um KPI importante é você acompanhar o quão engajado ele está com a sua marca ali. É o que a gente consegue olhar dentro da nossa plataforma e consegue, para esse cliente, né? A gente tem até a matriz RFV lá. Então, para aqueles clientes que a gente tem, os clientes fãs lá, os champions, o que eu vou trabalhar para ele, né? Vou dar uma recompensa para ele, vou dar um cashback em dobro, um produto para ele vai sair como um brand. Então, a gente pegar esse engajamento e fazer campanhas para eles ali é bem importante. Legal. Nesse sentido, Stacey, só para eu conectar um ponto, você hoje utiliza esse tipo de métrica, indicadores
para entender quem já está mais fidelizado, menos fidelizado, mais engajado com vocês? Sim, a gente usa, né, essa questão do engajamento, mas o principal que a gente se baseia é o RFV mesmo. Legal, bacana, legal. Rafa, uma pergunta para você sobre IA. Aí é o que você gosta, né? E agora vai demorar. Tenta trazer pra gente aqui alguma coisa prática de como que você hoje usa a IA, como é que você traduz o uso da IA do ponto de vista da tecnologia para gerar impacto de negócio para o nosso cliente. Pensando nos comportamentais que você gera, traz um exemplo, alguma coisa que consiga elucidar como que é usar a IA na prática para facilitar a vida do nosso cliente, para impactar o consumidor. Bom, deixa eu raciocinar aqui. Na prática, dá para a gente colocar a visão, vou tentar juntar com o que a Stacy falou, na parte do comportamental. Uma vez que eu tenho o comportamento de lingerie, no qual eu tenho uma frequência no qual minhas clientes compram determinadas lingerie, eu personifico essas pessoas, eu consigo determinar que, por exemplo, a minha esposa, que tem 37 anos, mora em São Paulo, compra na frequência de tanto tempo. Aí eu tenho uma outra intenção de uma outra pessoa que tem basicamente os mesmos perfis, as mesmas execuções, indo em caminho para uma compra possível. Então, a inteligência artificial ela é muito boa para que a gente consiga, de fato, através dos dados, ir fazendo essas conexões lógicas a um ponto de que eu não tenha que ficar colocando todos isso, tipo, a lingerie é essa e eu tenho que colocar o software lá, o produto. Ele vai entender o produto, vai referenciar a interação e vai fazer essa conexão de uma maneira mais inteligente. Então, eu não dependo de uma configuração lógica para isso. Ela pode, de fato, já fazer essa associação. Então, eu acho que é muito disso. É entender, de fato, o cenário que eu quero fazer, o cluster que eu quero colocar e como que eu quero atingir para poder fazer com que a AI trabalhe da melhor forma possível. Então, no geral, a gente está utilizando muito a AI no todo ali para aplicação de marketing, muito para gerar conteúdo. Então, eu tenho uma campanha X, eu quero um copywriter lá que ele vai trazer toda uma descrição. É o mais comum, né? É o mais comum. Mas, pensando num contexto aqui mais de recomendação e baseado em interação, é muito mais nesse sentido. Então, capta esses dados, clusteriza em personas de maneira anonimizada e faz uma referência lógica para saber se ele está seguindo a mesma trilha. Então, é como se fosse uma árvore de interesses onde tem as conexões e a conexão do Diego é parecida com a do Rafa, então ele tem uma intenção parecida. Então, o Diego acabou de comprar um produto. Eu posso falar, será que o Rafa não tem interesse nisso também? Por estar praticamente dentro do mesmo cluster? Então, a inteligência artificial e o modelo que a gente está construindo segue mais ou menos esses conceitos. Se eu puder complementar, acho que tem um negócio bem bacana na Bonifique, que a gente tem a Boni. Né? Você entra lá... O que é a Boni? É como uma espécie de agente de loyalty. Então, você implementa a solução de loyalty da Bonifique e você pode interagir com ela em linguagem natural. Então, você pode perguntar como está meu programa de fidelidade e ele te dá sugestões. Talvez o prazo de vencimento das suas recompensas estão muito longos, né? Porque o ciclo de venda do seu cliente, sei lá, é de 60 dias. O prazo de expiração dos seus cashback está em 90. Então, tem aqui um gatilho que você pode trazer. O inverso também. Aqui você tem uma recompensa que quase ninguém tem pontos o suficiente para atingir. Então você consegue com linguagem natural interagir com o seu conhecimento dentro do loyalty, dentro da sua plataforma, e ele te dá sugestões de estratégia. Então ele já entende um pouco o comportamento de resgate dentro da sua loja, baseado no comportamento ali do indivíduo, e consegue te sugerir estratégias para executar. Isso é bem legal. Já tem bastante gente utilizando, né? Então dá para... Quando você conversa, às vezes fica até mais fácil, né? Então nosso objetivo ali, usar IA e através de linguagem natural você conseguir desenvolver estratégias. É um copiloto. É um outro tipo de IA, né? Assim, que praticamente é um assistente que te ajuda a visualizar se o teu programa de fidelidade está calibrado ou não. A gente chama de Bonifique Copilot. É um Copilot, né? É isso aí. Virou o Boni. Legal. Muito bom. Muito bom. Legal. Acho que, juntando um pouco aqui, IA, do ponto de vista de pegar do indivíduo e clusterizar para encontrar padrões e a partir desses padrões você conseguir ter mais eficiência na comunicação.
Aqui nós temos um outro tipo de IA que vira um copiloto para ajudar você a calibrar cada vez mais o teu programa de fidelidade. E aí eu vou levar uma pergunta para a Stacy nessa linha, Stacy, que é como que você traz previsibilidade, inclusive com esse tipo de dado. Porque no final, o que você precisa, até porque no fim você tem que ter o produto disponível na loja, o estoque tem que estar alocado da forma correta, você tem 5, 6 marcas para trabalhar, cliente diferente, perfis diferentes. Como que é olhar para esse perfil variado de clientes, para os seus produtos que precisam estar disponíveis? Como é que você prevê? Como é que você usa a IA? Como é que você usa o CRM para trazer previsibilidade de venda para que você possa fazer com que a tua máquina funcione da forma mais azeitada possível? Eu acho que a gente tem feito esse trabalho, né, de, enfim, explorar mais a IA e tudo isso, mas eu acho que vem um trabalho muito de IA com o humano, né? Então, nós como time, a gente pensa muito, vai pensando em hipóteses, atribuições e como que a gente pode usar a IA para nos ajudar, enfim, a entender, a comprovar essas hipóteses, a gente entender de fato se aquilo realmente faz sentido ou não. Então, eu acho que esse trabalho de IA mais humano é o que a gente mais tem feito. Então, coisas que a gente já tem como, enfim, previsão mesmo do cliente e a gente ir testando isso com o IA. A gente tem feito isso. E eu acho que até, complementando o Rafa, que a gente usa, né, a Wake e a gente usa a IA de recomendação de produto e a gente fez testes para ver se realmente ali o cliente converte mais, se leva mais clique. Então, se trazer esse comportamento para as nossas comunicações faz sentido. E a gente tem visto resultados positivos, né? Então, gera mais clique, gera mais conversão. Então, quando a gente acerta ali, né, na recomendação, a nossa conversão aumenta, né? E eu acho que isso é muito legal, né? De você ver os padrões de compra de todos os clientes ali, e talvez aquele que é o parâmetro, né? Quem viu, viu também, quem viu, comprou também. Então, eu acho que isso ajuda muito na conversão. Então, a gente tem explorado isso. É o humano mais a IA e os testes, realmente. A gente vai testando até chegar num resultado que a gente acha que faz sentido ali. Legal. Eu vou fazer um comentário de um termo. Eu trabalho com inovação também dentro da Wake, então olho para parceira tech, para agência, para inovação. E uma das coisas que eu já ouvi, porque a IA não vai substituir um ser humano e tal. E falo, é verdade. Inclusive, eu brinco com eles o seguinte, a gente tem 2 IAs. Sabiam que a gente tem 2 IAs? Já pararam para pensar sobre isso? A gente tem a IA, que é a inteligência artificial, mas a gente também tem uma outra que é a inteligência artesanal. Essa não vai mudar. Esse é o humano se posicionando de uma forma mais estratégica, pensando na IA, em como ele vai ajudar a gente a ter mais eficiência. Então não é aquele medo de vamos ser substituídos, mas sim de como nós vamos potencializar o nosso dia a dia, o nosso uso com a IA, né? Vou trazer uma outra pergunta que vale para você, para Stacy e para o Vini, que é como é que a gente traduz sentimento, esse comportamento, a compra emocional, em indicadores e como que a gente usa esses indicadores, uma vez que eu traduzo isso, de forma mais prática ainda, para conseguir fazer com que esse cliente se fidelize ainda mais pela minha marca. Porque no final a gente está falando de fidelização, é um aspecto emocional. Uma vez que eu tenho esse emocional, eu traduzo isso em dados, esse dado se transforma num acionável. Dá um pouco mais de detalhes sobre isso. Eu acho que vai ser só um pouco repetitivo aqui, né? Mas quando a gente fala em dados, é mensurar o engajamento mesmo, né? Então, se você for trabalhar o emocional, é quanto a pessoa está engajada. Então, você não vai conseguir mensurar o emocional ali se ele comprou novamente. Então, acho que isso daqui, talvez num momento de lifetime value, assim, se olhar o decorrer de uns 12 meses, né? Tanto é que um programa de fidelidade e loyalty não é algo de 3 meses, é algo que você vai construir há mais de um ano. Então, talvez vocês vão precisar trabalhar alguns indicadores a médio e curto prazo. Então, talvez o que vai mais movimentar é o engajamento ali. Consequentemente, isso você vai ver um reflexo no seu lifetime value ali, de aumento de recompra. E às vezes, pessoal, isso daqui todo mundo fica olhando no valor
que o cliente tá, meu ticket médio aumentou, diminuiu, e às vezes esquece de olhar isso no decorrer do tempo, né? Então, às vezes o cliente deixou de comprar, gastava R$ 100, mas está gastando 90, só que ele está comprando 5 vezes ao invés de 3, né? Então, ao longo do tempo, isso é super importante, tá? Não só olhem só no aspecto micro ali, no ticket médio, mas eu acho que esses dois, a curto e médio a longo prazo, seria o que eu olharia. Muito bom. E você, Stacy, como é que você olha para essa questão? Você tem marcas que têm um aspecto muito emocional envolvido, né? Como que você traduz isso? Que tipo de indicador ou o que você poderia complementar? Eu acho que concordo com o Vini no que ele falou do engajamento e tudo, mas também aqui do nosso lado, o que a gente vê como marca é muito o NPS também, né? O quanto o nosso cliente, enfim, recomendaria, o que ele comenta sobre a própria compra dele. Eu acho que isso é nosso maior balizador de entender qual que é ali o sentimento daquele cliente. E só que assim, não adianta a gente fazer a pergunta para o cliente e não fazer nada com esse dado, né? Então esse cliente, ele não, se foi um cliente que deu uma nota baixa, então não é um cliente que vai receber a mesma comunicação de um cliente que tem uma nota alta. Então ele tem que ser trabalhado de uma forma, a gente tem que fazer de certa forma uma reconquista com esse cliente. O cliente que tem uma nota alta e tá, enfim, a gente mistura com esses indicadores de engajamento. Então são clientes que já estão, vamos dizer, encantados pela marca. Então acho que esse trabalho de continuar esse trabalho mesmo de encantamento, então fazer essas ações de exclusividade, ter benefícios exclusivos para esses clientes é algo que a gente faz. Então eu acho que olhar para esses dois indicadores aí e usar eles na nossa comunicação mesmo, então, e não tratar e usar esses dados. Então eu acho que muitas vezes a gente pode até fazer a pesquisa, mas a gente não trata esse cliente como ele é diferente. A gente vai continuar comunicando, a gente vai continuar fazendo tudo da mesma forma. Mas não, na verdade, esse cliente, se possível, né, em todos os pontos de contato, ele deveria ter um tratamento diferente. Por exemplo, o cliente que deu uma nota baixa. Então, eu acho que o NPS realmente é um indicador bem, bem forte nesse sentido. E legal, desculpa. Não, legal isso que a gente tem dentro da solução Member Get Member. E você vê que isso está extremamente atrelado ao NPS, né? Então você vê os melhores clientes que têm a maior taxa de indique ganhe, os que os clientes estão mais satisfeitos. Então a gente tem cases lá que tem cliente que recebe mais de 2.000 indicações por mês. Aí você vai ver o NPS, o nível de satisfação desses clientes. Não tinha pensado nisso de imediato, mas é bem relevante. Eu acho que até chegamos, legal com essa complementude por causa disso, né? Que o Member Get Member para mim, é o estado da arte quando se fala de engajamento e satisfação e fidelização. Então, você trouxe um exemplo super legal e você trouxe na perspectiva de tecnologia também uma conexão que você consegue fazer com isso e trazer até mais metrificação sobre, né? A gente falou sobre IA, sobre régua de comportamento, RFV, como tecnologia pode potencializar. E eu gosto sempre de, no final desse tipo de painel, trazer de uma forma mais prática no como poderíamos começar uma coisa assim. Então, eu queria trazer para os três aqui um insight para quem está ouvindo, como alguém pode dar o primeiro passo, como sai da inércia para ir em direção a essa questão da fidelização. Porque senão é muita coisa para se ver, né? Onde é o ponto de partida? Aí, Stacy, se você quiser começar. Parece básico, né? Mas tudo começa pelos dados. Então, Bom, quer falar, acabou. Acabou, gente. É essa a conclusão. Mas tudo começa pelos dados. Então, os dados têm que estar organizados, né? Para começo de conversa. E para isso, para que a gente vai usar os dados, né? Para a coisa mais importante, que é conhecer o seu cliente. Então, a minha dica é, primeiro, organizar seus dados, que é muito importante, para que você conheça o seu cliente a fundo. Então, usar realmente todos os dados que você tem disponível ali a seu favor e para você entender de fato quem é aquele cliente e fazendo para a gente entender qual que é o timing, qual que é a oferta, a mensagem correta para aquele cliente, os testes. Então, os testes também a gente vai continuar fazendo para sempre, porque o cliente muda de comportamento, a nossa base, enfim, muda. Então, para mim, seriam esses pontos. Então, dados, conhecer o seu cliente e testes. Então... Legal. Muito bom.
aproveitar o gancho dos dados, que de fato, sem o dado, seja ele semi-estruturado ou estruturado, a gente não consegue fazer as coisas. Rafa, como é que... Dá uma dica assim, ó. Começa por aqui. Como é que você estrutura um dado? Bom, Como é que você organiza? Como é que dá o primeiro passo? primeiro você tem que entender o que você quer captar e como. Então, por exemplo, eu quero um dado de navegação. Então, que dados de informação eu preciso captar do meu usuário para entender a navegação que ele fez? Então, em todo o meu ecossistema vai dar muito trabalho. Eu quero só do produto inicial para saber qual que é a interação desse produto. Então, é entender, de fato, qual é o gatilho que você quer pegar e os parâmetros que você vai utilizar para fazer as suas estratégias depois. E aí, a partir disso, você consolida as informações. E uma sugestão é não ficar refém de uma só fonte. Utilize fontes de várias plataformas que vocês têm e vão compondo ela, que vai deixando cada vez mais o seu cliente rico. Então, eu tenho no funil lá da venda, o dado do GA, o dado da plataforma de CRM. Centraliza esse dado numa camada só, que aí você consegue ver toda a camada ali de gestão do próprio cliente. Legal, legal. Começa com uma fonte, mas vai evoluindo. Começa simples. Começa né? simples. Pensa, tipo, eu tenho só o e-mail do cliente, o ID do cliente e o produto dele. A partir disso, eu consigo fazer mais coisa? Consigo. Aí depois, o cara comprou. Aí outro gatilho de compra. O cara, depois de X tempo, deixou de fazer uma compra, só adicionou o carrinho. Então, você já tem um carrinho abandonado. Tem várias maneiras de ir fazendo as estratégias de captação. Legal, legal. E aí, Vini, para fechar contigo essa pergunta, fidelização é um guarda-chuva gigantesco, né? Qual é o primeiro passo? Onde a gente entra pensando em Bonifique, assim, o que você vê que tem mais sucesso em clientes que implementam, porque nem todo mundo que implementa tem sucesso no programa de fidelidade. Então, o que a pessoa tem que dar como primeiro passo para ela ir em direção à questão do sucesso? Engraçado, mas eu acho que é dar o primeiro passo. Muitas empresas querem desenhar a melhor estratégia do mundo e não conseguem nem entender qual é o comportamento do cliente com o programa. Então, o primeiro passo é que comece, faça uma estratégia e com a Bonifique você tem a possibilidade de mudar diariamente. Então, teste um mês, funcione, entenda como vai ser o comportamento e, com base, utilize até o próprio programa de fidelidade para captar esses dados, né? Então, você pega cases lá de fora, 90% dos dados do Starbucks vem do programa de fidelidade. Você vai na NRF, fidelidade ali, o programa de fidelidade vai ser o novo cookie, né? Cookie morrendo, né? Como que você vai captar esses dados? Então, comece. E eu acho que um outro site vai além da compra, tá, gente? Tipo, compra, tá todo mundo ali estimulando você. Ganhe 10%, faça isso para compra, cupom de desconto na compra. Acho que vai além. Acho que se eu pudesse dar uma dica comece e tente já pensar no além da compra, tá? Comece e vai além. Porque você vai descobrir no meio do caminho qual é o caminho, né? Que é exatamente o que acontece. Hoje a gente tem mais de 500 programas ativos. Chega lá, o cliente passa 6 meses desenhando, vai ser aqui o programa da NASA. Aí ele vai lá e entendeu que ele passou 6 meses e o comportamento do público no programa dele não era aquele. Então a gente começa, faz o simples, usa, por exemplo, gatilhos para você ir fomentando o programa de fidelidade. Começamos assim, agora tem o Member Get Member, agora tem o níveis. Então você consegue gerar até valor e o seu consumidor vai entender que ele está ganhando coisas, né? Então são estratégias que a gente utiliza bastante lá. Muito legal, muito bom. Bom, primeiro, a gente tem que terminar, que o pessoal já levantou a plaquinha para mim. Agradecer. Aqui foi muito legal, Vini, assim, cada vez que eu converso contigo eu aprendo um negócio diferente sobre Bonifique, plataforma, tecnologia. O Rafa, enfim, a gente fala nos corredores, né, Rafa? Todo corredor tem que ficar fugindo do Diego, que toda vez que ele para, a gente fica conversando e aí esquece de trabalhar. Esquece de Fica até 10 horas da noite. Fica, cara. E, Stacy, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer aqui hoje, conhecer um pouquinho mais sobre a Rosette, os seus desafios. Espero que tenha enriquecido a visão de vocês sobre um pouquinho mais sobre IA, sobre tecnologia e como que a gente dá esse primeiro passo, que eu acho que é o mais importante aqui. E queria deixar um convite. Pessoal, não sei quem que vai colocar o slide aqui, mas tinha um QR Code. Nós vamos ter o nosso Summit dia 10 de setembro. Não vai ter o slidezinho? Não vai ter o slide do Summit para o pessoal tirar foto? Tá rodando. Beleza. A gente tem o nosso Summit dia 10 de setembro. Convido todos vocês a participarem. É um evento bem importante para nós. A gente faz todos os nossos lançamentos, se aprofunda mais nesse tipo de tecnologia. Seria legal ter vocês lá com a gente. Tem os QR Codes aqui espalhados. Só tirar o scannerzinho, se registrar. Espero por vocês lá. Valeu. Obrigado, pessoal. E quem quiser conhecer mais sobre Loyalty também, a gente tá lá no UOL 83.
Até de primeira mão, a gente está trabalhando muito numa plataforma chamada Bonifique Academy. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre loyalty, né? A gente ainda é um pouco não tão amplo aqui dentro do Brasil esse conceito. Passa lá que a gente tem o maior prazer de apresentar para vocês, tá? Qual que é o corredor que você tá? É O83. É aqui no final. Boa. Fechou. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.